avisando, olha, cuidado, cuidado, cuidado. E todos esses problemas, todas essas dores, todas estas aflições que Jesus também avisou há 2000 anos atrás, estão se cumprindo hoje. Estão aí diante dos nossos olhos. Foi domingo, né? Foi 35 graus de calor. A gente estava naquele calor, aquela coisa abafada. E isso, a tendência é piorar. Porque a vida, ela está fugindo da terra. Não é por culpa da natureza, é por culpa do nosso pecado. É por conta do nosso não arrependimento. Pode ver que a sociedade, essa sociedade apocalíptica, ela está trazendo o mal como bem e o bem está se tornando mal. O que é errado, imoral, está se tornando certo e o que é moral está se tornando errado. Nós estamos numa sociedade, como a Silvia me mandou hoje uma fotinha, em que não se pode matar tem que proteger o animal, tem que proteger a floresta, tem que proteger... Mas você pode matar uma criança. Pode fazer um aborto à vontade. Eu não quero essa gravidez. Não fizesse sexo. Não fosse para a cama. Porque essa vida, os abortadores, que não foi aborto espontâneo que o próprio organismo jogou fora, vai pagar diante de Deus. Com lei de presidente ou sem lei de presidente, com lei de governadores ou não, com lei de reis ou não, vai pagar reis, presidentes, governadores, ditadores, comunistas, pessoal da direita, vai todo mundo pagar. Diante de Deus não tem conversa. É isso que nós temos que entender. É por isso que nós temos que ter um temor de ver a grandeza, a santidade desse Deus. E um amor tão grande que estamos aí há quase 6.000 anos, Deus esperando a humanidade se arrepender. E porque a humanidade, ela não tinha condições de fazer isso por si mesma, ele enviou o próprio Filho para que mostrasse como fazer. E mostrou. Não só mostrou, ele realizou. E realizou um ato que eu não poderia realizar, que nenhum de nós poderíamos realizar. Sofreu, levou todo o pecado sobre si, toda a justiça e juízo de Deus caiu sobre o Filho dele que nunca pecou. Uma coisa que eu não suportaria. Se a gente não suporta a santidade, quanto mais o juízo. Morreu, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida. Então, o temor que eu tenho de Deus, quando eu olho a sua grandeza, quando eu olho para tudo isso que ele fez durante esses milhões aí de anos que existe o universo, toda essa maravilha que ele fez, eu fico temeroso. Eu fico temeroso. Eu tenho temor. Eu aprecio esse amor, essa santidade. Mas olha, a coisa está ficando muito louca. Né? Protege-se uma árvore, mas pode matar uma criança, pode-se tirar uma vida. Então isso é preocupante. Que caminho para que caminho está indo a humanidade? Né? Atos 4,19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essas palavras caem muito bem, porque nessa época apocalíptica, o que está acontecendo? Governantes, sociedade querem nos obrigar a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, que são contrárias à moral, à dignidade humana. Contrárias. Como que a pessoa pode ser boazinha com uma árvore, boazinha com um animal, e não tem pudor com a vida de ninguém, não tem um mínimo de moral, não está nem aí para a vida de ninguém. Ué, então parece que são assassinos declarados, é isso?
Por um lado, aquela bondade imensa que eu também defendo. Quando eu falo que eu defendo o animal, eu defendo qualquer animal. É aranha, é cobra, não é só gato e cachorro. É a galinha, é o porco. Sabe? Se é para defender, defende tudo. Não escolha só cão e gato, não. A aranha simplesmente você mata. Uma cobra, ela pode não te fazer nada. Ah, uma cobra você já vai querer matar. Ah, mas não existe mais. Tudo é natureza. Tudo foi criado para nós. E o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, recebeu de Deus domínio. É por isso que a gente vê por aí, até na internet, pessoas que dominam a cobra, dominam o leão. Por quê? Porque o respeitam, o amam, o tratam com amor, com carinho, os defende. Não defende só cão e gato. Porque esses defensores, por incrível que pareça, eu não estou falando mal deles não, que eles fazem algo muito bom, que é defender a natureza. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso defender simplesmente a natureza e concordar com o assassinato de alguém. Aí nós vemos o quanto nós somos injustos. E por isso Pedro falou maravilhosamente aqui, é uma coisa que eu falo, eu não. Se for da vontade de Deus, eu faço. Se não for, eu não dou ouvido. Tá? Eu não dou ouvido. Tá? Eu não dou. Para mim pode ser quem for, não dou ouvido. Pode ser juiz, pode ser quem for. Não dou ouvido. Eu vou dar ouvido a Deus, ao juiz, ao rei, ao governador, eu vou respeitar. Mas ouvidos, eu vou dar aquilo que é justo. É isso que eu faço. Tá? Atos 5:29. Isso aí, irmão, que a gente está falando, é para você ver, claro que você já até sabe, o porquê que o mundo será julgado e está sendo julgado. Porém, respondendo, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que a gente tem que entender? A santidade de Deus, ela é única. É essa santidade que atrai e atrairá todas as nações. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Né? De tudo, quando eu falo de tudo, claro, já se incluiria aí, mas de tudo que eu falo, ele é Senhor da natureza e ele é Senhor do ser humano. Ele é Senhor tanto do presente como da eternidade. Ele é e será sempre proprietário e Senhor. Sempre. Sempre. Apocalipse 15, 5 e 6. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos e ouro pelos peitos. Essas vestimentas aí, que esses anjos estavam aí utilizando, simbolizam 3 coisas. Primeiro, essas vestes elas eram peculiares dos sacerdotes. Tá? O sacerdote, ele representava Deus diante dos homens. E esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Segundo, essas vestes também eram peculiares dos reis. Então esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder de quem? Do Rei dos Reis. Essas vestes também, elas eram peculiares aos habitantes dos céus. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Então, os trajes dos anjos nesse texto, eles são semelhantes ao traje de Cristo que a gente viu, né, o Cristo glorificado no capítulo 1 e 13 aí de Apocalipse. Isso significa o quê? Dignidade e elevado ofício. Tá? Estas vestes e cintos só eram usados pelos
sacerdotes e juízes da alta corte. No caso de Cristo, isso aí representa sua dignidade, né, como sacerdote e juiz. Então, os 7 magistrados da Suprema Corte, eles estavam sempre cingidos com cintos de ouro. A mesma coisa é dita acerca de Cristo em Isaías 11:5. Eu vou ler lá. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. É sempre bom a gente recorrer lá também aos escritos do famoso Antigo Testamento, né? Apocalipse 15, 7 e 8. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus que vive para todo sempre. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro. A terra, o mar, os rios, os astros, os homens e o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Esse dia será dia de trevas, não de luz. Os homens desmaiarão de terror. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens. E ninguém pode deter esse juízo. Ninguém pode desviar esse juízo. A gente pode orar, jejuar, fazer o que quiser, se penalizar, se colocar no alto monte, ir lá para o monte passar 360 dias, 365 dias, pode ficar sem beber água, pode ficar sem comer comidas deliciosas, pode fazer o que quiser. Ninguém desvia essa vingança. Ninguém. Porque essa vingança é justa. E a gente tem que perceber que ao derramar essas catástrofes aí, não são catástrofes naturais, nem anjo mau que está afligindo os ímpios, mas o próprio Deus irado. Eu me esqueci quem escreveu, se foi Charles Randy Spurgeon ou Charles Finney, se eu não me engano acho que foi Finney, né, que ele escreveu algo muito próprio, que eu vi alguns pregadores aí famosos, que nem gostam daquilo lá que ele falava. Mas ele tem uma pregação maravilhosa intitulada Pecadores nas mãos de um Deus muito irado. Com licença, vou pegar uma água. Pecadores nas mãos de um Deus muito irado. A ira de Deus é um termo técnico que indica juízo. Não é uma descrição de qualquer emoção violenta da parte do Senhor. Você já pensou um Deus de amor com emoção violenta? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, vou continuar aqui. Bom, vamos lá. Apocalipse 15, 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos lá para Êxodo 40, 34 e 35. Falando aí sobre a nuvem, né? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que bacana, que maravilhoso. Deve ter sido algo terrível, de tão maravilhoso que é, né? A expressão terrível é maravilhoso, né? A tenda ela ficou completamente tomada pela glória de Deus, pelo o poder de sua presença tão temível, de uma forma tão grande que nem o próprio Moisés
pôde entrar ali. Mas nem Moisés pôde entrar, quanto mais eu. Mas nem Moisés. Hebreus 12, 18 a 21 diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Você pode calcular aí o tamanho dessa visão? Na verdade, o tamanho dessa presença, né? Visão porque eles viram, né? Realmente eles viram, né? A olho nu, tá certo? Mas você tem ideia do quão terrível, de quão maravilhoso e como deixou alguém como Moisés, né? Apesar que Moisés era uma pessoa como nós, mas a gente fala que o plano que Deus teve para com ele, para que ele realizasse, foi algo magnífico, né? E até ele se assombrou com aquilo. Porque, irmãos, hoje a gente vê uma brincadeira tão grande, né? Que qualquer coisa dentro de uma igreja aí é motivo para o povo dizer que está vendo sei lá o quê, que está cheio de poder, blá, 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 blá. Não estou nem dizendo que não está vendo ou sentindo, mas em se tratando da presença de Deus, em se tratando da manifestação de Deus, quem realmente sente também uma sombra. Sente algo maravilhoso. Eu vou falar de experiência própria. A carne treme. O corpo enfraquece. Essa é a sensação. A primeira vez que eu senti isso foi quando eu pisei na primeira igreja. Eu tinha um mês de crente, acho. E eu já havia sentido, antes de pisar numa igreja, eu havia sentido quando numa casa eu fui orar com os crentes, eu ainda não tinha, como se fala aí, levantado a mão para aceitar Jesus, mas eu já havia aceitado ao Senhor, né? E eu fui arrebatado. Eu não vi mais nada, eu não senti mais nada. Eu simplesmente, do jeito que eu estava orando, de joelhos, falaram que passou-se meia hora e eles estavam preocupados comigo porque a oração já tinha acabado. Naquela casa eu ainda estava de joelhos, né? Para mim foi coisa de segundos, né? Para eles disseram que foi meia hora, né? Então o que o corpo sente não é coisas que eu vejo por aí. O que o corpo sente é algo maravilhoso, estrondoso, porque nós estamos falando da santidade de Deus com um corpo carnal, pecaminoso, de um corpo que tenha ainda tem a inclinação para o mal, de uma mente que ainda não está totalmente livre de pensamentos ruins. Nós também seremos livres disso. Nós seremos livres da inclinação para o mal e seremos livres desses pensamentos. Nós seremos livres, sabe? Mas ainda convivemos com isso. Ainda passamos por isso. Tá certo? Irmãos, eu vou atender a Silvia aqui, só um momento, por gentileza, que ela está passando mal no trabalho. Me desculpe, só um pouquinho. Eu mandei uma mensagem para ela, se ela me responder, infelizmente eu vou ter que parar aqui, tá? Eu estou esperando ela me responder aqui. Bom, cerca de 1550 anos antes, houve uma manifestação de Deus no Monte Sinai.
O Monte Sinai ficou inteiramente envolto pela fumaça, porquanto o Senhor desceu ali. E a fumaça subiu como se fora de uma fornalha, e o monte inteiro estremeceu. E estremeceu grandemente. Seja como for, o templo celeste aqui foi envolvido em chamas. Deus é inabordável, exceto por meio de Cristo, que é o verbo dele. Sob certas circunstâncias, todo o acesso a Deus é interrompido. Nem mesmo os seres celestes ali puderam entrar, pois se assim fizesse, a ira divina os consumiria. Essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere duas ideias. Os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. A glória de Deus, segundo, a glória de Deus torna-se inacessível. Agora Deus está inacessível para tudo mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Então encontramos aqui uma dupla ideia. Por um lado está o conceito de que os propósitos de Deus muitas vezes serão necessariamente obscuros para nós, para os homens, para a humanidade. Nenhum homem pode penetrar neste momento a mente de Deus. Por outro lado, a gente tem a ideia de que a santidade e a glória de Deus são tais que o homem não pode aproximar-se delas por direito próprio. Nenhuma oração, nenhum rogo humano, nada, nenhuma súplica, nada pode deter esse juízo. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens. E não há nada que se possa fazer para deter esse juízo, ou para desviar esse juízo, até que se tenha completado o propósito de Deus. Um momento, irmão, por gentileza, vou responder a minha esposa. Bom, agora não tem mais tempo, não tem mais intercessão, chegou a hora derradeira. É a consumação da glória de Deus, da cólera, da ira de Deus. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura será derramada sobre os ímpios. Qualquer oposição à sua glória, qualquer coisa contrária à glória de Deus, será totalmente destroçada. Primeiro, esses flagelos, eles são a resposta de Deus ao último e maior esforço do diabo para derrubar o governo divino. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Né? Não é? Às vezes as pessoas se perguntam, por que Deus ainda calma? Calma. As pessoas estão tendo um tempo para se arrepender. Parece que elas estão escapando do juízo dos homens e de Deus. Não é assim? A gente vendo pessoas inocentes serem presas e os culpados serem soltos, assassinos, estupradores, saindo pela porta da frente, né? Tendo ainda quem os defenda. Mas e a família que sofreu as consequências? Cadê elas? Cadê? O que é feito por aquelas famílias? O que é feito para quem foi estuprado? O que é feito para quem está sofrendo com o assassinato de um ente querido? Então o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 15 é que esse juízo de Deus, essas pessoas podem escapar aqui do juízo dos homens, mas não escaparão do juízo final de Deus. Então, nós devemos nos voltar sempre para Deus e nos voltar hoje, aqui e agora, enquanto ainda a gente tem tempo. Enquanto Ele está perto, chegará o dia em que vai ser tarde demais. Enquanto o mundo ainda está maduro, né, para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus está cheio de canções.
de adoração ao Senhor, que é o que nós fazemos quando a gente se reúne, né? Então, assim, a criação, ela foi celebrada com música, com canto glorioso, angelical. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. E a volta de Jesus, como nós vemos lá também, será celebrada com música. Por isso sempre louvemos e cantemos ao Senhor. Né? É isso que é aí, esse resumo aí do capítulo 15. Eu quis fazer ele à parte para ficar uma coisa mais centradinha nele, para depois a gente partir aí para o capítulo 16 no próximo estudo, tá bom? Quer falar alguma coisa, pastor? Não, pastor, eu estava ouvindo, eu escutei todo o estudo, e é isso aí, pastor. Infelizmente, os dias de hoje, como o senhor falou, né, as pessoas, elas acham que vai ter o tempo todo para viver a Cristo. Né? E o tempo é hoje, é agora, é esse momento, né, que temos, porque não sabemos, vai ter condições de a gente servir ao Senhor. E como o senhor falou, muitas pessoas falam que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, mas não temem, a gente sabe que não. Então temos que realmente converter ao Senhor, viver as promessas, viver na obediência à palavra e seguir em frente. Eu acho que é por aí que a gente vai ter um verdadeiro encontro com o Eterno. Sim, é bem por aí, né? O que nós precisamos é ficar atento, principalmente nós, enquanto igreja. Você e nós, né? pastor. Oh, desculpa. É bem por aí mesmo, pastor. Né? Nós temos que prestar muito atenção na nossa vida, né? Mas as consequências